Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Visão. Saudamos a todos aqueles, a todas aquelas que assistem a esta emissão. Neste talk contaremos com a presença de dois ilustres convidados. A Guida Esteves, já habitual residente no nosso painel, estará presencialmente no nosso estúdio aqui em Setúbal, e o João Carlos Martins, que estará ligado remotamente a partir da Bélgica. Grato desde já pela vossa disponibilidade. Eu sou o Dário Santos e serei o vosso anfitrião. Guida Esteves é médica de profissão, já na merecida aposentação, e exerce um ministério local na área do ancianato. O João Carlos é o diretor executivo da ADRA Europa, uma agência humanitária que em Portugal está inscrita na plataforma das ONGDs, sendo o seu centro de operação em Bruxelas. Na visão geral, continuaremos a dar ênfase à mensagem cósmica dos três anjos, refletindo sobre o Evangelho Eterno. E por isso nós fazemos um zoom. E nesse zoom nós vamos analisar o que é o Evangelho, por que motivo o Evangelho é chamado de eterno e que relação tem na aplicação nos nossos dias. E eu gostava de iniciar com uma história introdutória. Havia um rabino numa sinagoga que costumava dizer: arrependam-se 30 minutos antes de morrer. E cada sermão ele terminava sempre com esta citação: arrependam-se 30 minutos antes de morrer. Foi então que um dos seus paroquianos resolveu interpelá-lo e disse: senhor rabino, como é que nós podemos arrepender-nos 30 minutos antes de morrer se não sabemos o dia da nossa morte? Foi então que o rabino respondeu: é isso mesmo, não sabemos. O dia pode ser hoje. Nós temos um verso áureo, um verso bíblico introdutório. Em Apocalipse do 14, o versículo 6 diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e a toda a tribo e a toda a língua e a todo o povo. Um anjo a voar. Eu vou interpelar primeiramente o João Carlos, lá na Bélgica, e perguntar-lhe: João, qual é a função dos anjos neste contexto? Será que o anjo é mesmo um anjo literal ou estamos a falar de algo figurado? Assim muito Olá a rapidinho. todos, é um prazer muito grande estar convosco esta manhã. Cumprimento a todos e é um privilégio muito grande estar com dois queridos amigos aqui. De facto, esta é uma pergunta muito interessante, uma vez que estamos a começar, apesar do trimestriário ter já começado há 2 semanas, estamos a começar a entrar exatamente na mensagem do primeiro anjo. E é bom percebermos que anjo é este. Na Bíblia, sempre que aparece um anjo, é porque se refere a algum mensageiro, alguma mensagem que deve ser levada, alguma mensagem que deve ser pregada ou que deve ser entregue, alguma indicação ou alguma referência que Deus quer comunicar ao seu povo ou àqueles que habitam sobre a terra. Assim que, sim, o apóstolo João optou por falar sobre um anjo, mas o que está em ênfase e em foco aqui não é exatamente o anjo em si, mas é a mensagem que o anjo proclama, uma vez que o que é principal aqui, o que o apóstolo João quer referir, é exatamente uma mensagem, ou 3 mensagens muito especiais para o seu povo que habita sobre a terra, para o povo de Deus que habita sobre a terra. Obrigado, João. Então, vimos que anjo significa então mensageiro, ângelos. A minha mãe chama-se Ângela e provavelmente a minha avó não saberia o significado do nome, mas ângelos ou ângela significa mensageiro. E esta mensagem, Guida, será uma mensagem, uma boa notícia, uma boa nova? O que é que te parece? Que Uma mensagens são excelente estas? boa nova. Uma excelente. Um evangelho que é eterno e para ser proclamado a todo o mundo. Excelente. Extraordinário. Então tem uma dimensão Mensagem de esperança, mundial, uma de esperança, mensagem não é? maravilhosa de dimensão mundial, que vamos analisar, não é? Vamos, sim, senhora. É interessante que no antigo Israel havia uma declaração, que está em Deuteronômio 6.4, que era ensinado às crianças desde pequeninos, que é o Shema Israel. E Shema significa
ouve. Normalmente, na cultura hebraica, quando nós ouvimos, obedecemos. Eu até não vou falar com sotaque hebraico, porque estou muito longe disso, mas a frase diz mais ou menos: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Eu vou transliterar, porque há duas palavras que são traduzidas como um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas duas expressões, uma eu já disse em hebraico, Echad, e a outra é Yashid. Echad significa uma unidade composta. E Yashid significa uma unidade universal, uma unidade absoluta. E nós encontramos esta unidade composta em Gênesis 2:24, quando o homem e a mulher se casam e se tornam um, tornam-se Echad. É utilizado o mesmo termo. Mas, por exemplo, quando Abraão oferece o único filho, o termo utilizado é Yashid. Então significa que Deus é uma unidade composta. Ele, na oração sacerdotal, Jesus até diz que gostaria que a sua igreja fosse um, como ele é um com o Pai. Unidade composta. Será que este princípio, o Shema Israel, nós podemos fazer aqui alguma ligação com a nossa identidade adventista, ligando à mensagem dos 3 anjos, Guida? Sem dúvida. O escritor da lição, o comentarista, fala-nos disso de uma maneira fantástica. Os adventistas, é como que a nossa declaração de fé. Qual seria a lógica de sermos adventistas do 7º dia, se não percebêssemos que a nossa grande missão é anunciar a todo o mundo que Jesus vai voltar? Se calhar, por isso é que às vezes há crises na nossa fé, é porque perdemos a visão deste grande Shema, desta grande visão e desta grande missão que nós temos, esta grande identidade como povo adventista do 7º dia. E hoje é tão fácil perdermos a nossa identidade, Infelizmente. não é? Balterman, mais uma vez, aqui há uns tempos, num outro programa, falámos sobre a sociedade líquida, em que hoje nós vivemos na era pós-cristã. As pessoas estão a perder referências, estão a perder valores. E a mensagem dos 3 anjos, sobretudo para o movimento remanescente, é uma noção clara de identidade da nossa missão profética. Eu recordo-me de uma experiência muito interessante na Segunda Guerra Mundial, quando várias crianças israelitas, infelizmente, tiveram que ser protegidas até por outros, até sacerdotes, pessoas idóneas que tinham uma visão protecionista, e durante algum tempo essas crianças perderam contacto com os pais, com a sua identidade. E há uma experiência em especial que diz que a determinado momento há alguém que vai a um orfanato à procura dessas crianças para ligá-las com os pais. E a pessoa que estava a tomar conta desse orfanato disse que não havia ali nenhumas crianças judias. E foi interessante que esse oficial, de origem judaica, começou a recitar o Shema Israel. Imediatamente aquelas crianças começaram a chorar, até clamaram pelos seus pais, pelo pai e pela mamã, mostrando exatamente que logo desde criança nós deveríamos inculcar estes princípios e estes valores nos nossos jovens. João, o que é que tu achas? Eu sei que tu também estiveste ligado à juventude, aos desbravadores, a importância da integração da fé logo nas idades infantis. Será que é importante? Não é importante? É fundamental, e é fundamental, sobretudo, apresentar a mensagem, esta mensagem do anjo, que falámos, do mensageiro, de uma forma positiva, de uma forma que é não apenas positiva, mas também real na vida das pessoas, que não seja simplesmente algo que está escrito num livro com 2000 anos, mas algo que significa alguma coisa para nós. E aqui, particularmente, a mensagem é uma mensagem excelente, é uma mensagem de boas novas, é uma mensagem de alegria, de adoração a Deus, de ligação com Ele, é a mensagem de que Jesus morreu por nós na cruz, é a mensagem de que Ele ressuscitou, e ao ter ressuscitado temos acesso a uma salvação, não pelos nossos méritos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele fez e faz por nós todos os dias. E, portanto, que melhor chamar
para apresentar aos nossos jovens que a mensagem dos 3 anjos é de facto algo que faz parte da nossa identidade como adventistas do sétimo dia e deve ser incluída quer nas atividades que fazemos com os jovens, quer nas nossas escolas sabatinas infantis e de adolescentes, e nas nossas casas com os nossos filhos, sem dúvida nenhuma. Aproveitando a tua presença aqui, João, deixa-me ainda fazer outra questão. Será que, e eu acredito que sim, que a mensagem dos 3 anjos também apresenta um evangelho social, com responsabilidade social? Como é que tu vês essa dimensão? É perigoso fazeres-me essa pergunta, porque eu sou capaz de ficar aqui o resto do tempo a falar sobre esse assunto. É porque há pessoas que dizem que nós devemos dissociar a mensagem social do Evangelho. Eu tenho muitas dúvidas em aceitar essa premissa. Consegues desenvolver? De forma alguma consigo. Talvez avance um bocadinho para as lições das próximas semanas. Mas consigo. Olha, sobretudo a mensagem do primeiro ano vai muito nessa direção. Em 3 pontos principais. O primeiro, eu não estava preparado para falar sobre isso, uma vez que não aparece na lição, mas agradeço muito o desafio. A primeira é que é um apelo à adoração. E quando nós olhamos para a adoração, aliás, nós quando estudamos na lição desta semana, que estamos a ver aqui, que a mensagem é temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez a terra e o mar, a fonte das águas, não é verdade? Os céus, a terra, a fonte das águas. Muito bem. A questão da adoração é a primeira que é fundamental. O que é? Que tipo de adoração é que nos é proposta por Deus várias vezes na Bíblia? Há vários tipos de adoração. A lição até refere a alguns, a forma de vestir, a forma de estar, de falar. Eu gosto muito da forma de adoração que nos é referida em Isaías 58, que nos fala sobre em vão vocês me adoram, porque fazem jejum, fazem orações, mas isso não chega aqui nada, não tem valor nenhum para mim, disse Deus. O que tem valor para mim é olhar para os órfãos, para as viúvas, é pregar a liberdade aos cativos, é ajudar os oprimidos. Essa é que é a verdadeira adoração. Então, esse é o primeiro ponto no qual eu acredito que a mensagem social está na mensagem dos 3 anjos. O segundo ponto tem a ver com a hora do seu juízo. O que é a hora do juízo? A hora do juízo, ao fim e ao cabo, é trazer justiça àqueles que sofreram alguma injustiça. A grande injustiça que nós temos neste mundo é a injustiça do pecado. O pecado é que faz separação entre Deus e o homem. O pecado é que faz com que tenhamos sofrimento. O pecado é que faz com que haja pessoas boas e pessoas más. E o pecado é originado sobretudo no egoísmo, na forma de olharmos mais para nós do que para aqueles que estão à nossa volta. As grandes injustiças que nós temos neste mundo são causadas exatamente por isso, pela cobiça, pelo egoísmo, pela exaltação própria e por não olhar por aqueles que mais necessitam. Então, eu acredito que quando formos chamados ao juízo, seremos chamados muito mais pelas obras boas que deixámos de fazer do que pelas obras, às vezes, simbólicas, desculpem usar esta expressão, às vezes de fachada, de comportamentos. Não é tanto por comportamentos, mas por aquilo que é o caráter, aquilo que Deus faz em nós e aquilo que nós podemos fazer pelos outros. A resposta é um bocadinho longa, mas há uma terceira, claro, que tem a ver, que eu vejo, que tem a ver com o adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. É um olhar para a criação, é um olhar para o momento em que Deus nos criou a todos iguais, a todos com os mesmos direitos, a todos com dignidade humana. E como igreja, e como crentes, e como adventistas do sétimo dia, devemos olhar para as nossas irmãs e para os nossos irmãos como semelhantes a nós. Quando não os fazemos, quando não fazemos isso, não estamos a respeitá-los e não estamos a respeitar a mensagem dos 3 anjos. Portanto, a adorar a Deus, a cumprir a hora do seu juízo e a adorar o Criador, nós estamos a ter a ênfase no ministério social e também no ministério que nos é apresentado pela mensagem dos 3 anjos. Obrigado, João, por ter resumido. A Igreja Organizada tem uma perspectiva também de advocacy, no sentido de defender a causa dos oprimidos, daqueles que são injustiçados, mas nós trazemos aqui também a advocacy da parte espiritual, da dimensão espiritual.
Guida, é verdade que o João trouxe aqui a menção do livro do Apocalipse. Eu gostaria de explicar pedir que explicasses rapidamente que mensagem é que nós encontramos no livro do Apocalipse. Porque normalmente a palavra Apocalipse está relacionado com uns bichos estranhos, uma mensagem que às vezes até parece mete medo, uma tese catastrófica do final. Mas afinal, o que é que está por trás do livro do Apocalipse? Há pessoas que não gostam de estudar o livro do Apocalipse, e eu até já ouvi um comentário de uma pessoa amiga: que horror, 3 meses a falarmos do Apocalipse. Não, que bênção 3 meses a falarmos de Apocalipse, porque este é mesmo um livro cujo centro é Jesus Cristo e cuja mensagem principal é a esperança, é a graça, sendo nós pecadores, todos nós, cometendo erros tremendos, e agora estávamos a falar dos problemas sociais. Lamentavelmente, nós não podemos dizer que a fome vai desaparecer. Agora, o que nós podemos dizer é que um dia a fome vai desaparecer porque Jesus vai voltar. Isso nós podemos dizer. E então, isso é um motivo de grande esperança. E o facto de que cada vez há mais problemas mentais, problemas emocionais. Há pouco tempo ouvíamos aqui na nossa comunidade que um avô matou uma neta. Todos os dias são histórias tremendas, terríveis, de pessoas que chegam a um limite na sua esfera mental, que sentem necessidade de acabar com a sua própria vida ou a vida de alguém. Pois bem, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem centrada na esperança para aqueles que lerem, para aqueles que ouvirem, para aqueles que aceitarem. O Senhor Jesus promete que, em relação ao nosso passado, se fizermos muitas asneiras, a graça de Deus vai limpar, vai nos dar poder para vivermos no dia-a-dia, no presente, com as lutas que nos rodeiam, e dá-nos, sem dúvida, uma esperança em relação ao nosso futuro. Isto é maravilhoso. É aquilo que nós precisamos hoje em dia, no dia-a-dia. É disto. Esperança. A esperança, mas é uma esperança que não fica oca. É uma esperança em alguém que nunca falhou. Ouvir-te falar em esperança, Guida, lembrei-me também da forma verbal da palavra esperança, que é esperançar. Que biblicamente significa levar outros a esperar connosco. Como é que tu vês esta dimensão? Como é que nós podemos levar outros a esperar connosco? A maneira mais fácil é falar acerca do nosso próprio relacionamento com Jesus. É dizer-lhes que, olha, meu amigo, eu também tenho problemas. E sabes, apesar de ter nascido numa igreja, já tive esse privilégio com um pai e uma mãe que desde pequenina me falaram em Jesus, mas ao longo da vida tenho experienciado como é bom nas minhas limitações, nos meus desafios, nas minhas quedas, pôr Deus à prova, sentir o seu amor. E ele a dizer-me... Guida, eu estou contigo. Eu tinha 30 e poucos anos. Foram-me dada uma esperança extremamente curta de vida numa doença. E lembro-me que se Jesus não fosse o meu Senhor, eu creio que já não estava aqui. Porque Ele deu-me apoio e segredava muitas vezes: não tenhas medo. Porque todos nós temos medo de morrer, não vamos dizer que não temos medo. Temos medo do desconhecido, mas não tenhas medo, porque mesmo que descanses aqui, um dia eu vou voltar. E aí não vai haver mais problemas. Isso é fantástico, podermos falar às pessoas que nos rodeiam, numa altura em que temos a guerra na Ucrânia, em que não temos dinheiro para fazer face, muitas vezes, às contas que temos de pagar todos os meses. É uma esperança maravilhosa. E Apocalipse fala-nos muito bem disso. É? Então o livro do Apocalipse, na realidade, significa a revelação, não é? A revelação de Jesus Cristo. Ele é o centro deste livro. Sim. E às vezes nós vemos a chamada literatura apocalíptica, aquelas imagens místicas. E se nós tivermos a chave de interpretação, que os teólogos chamam hermenêutica, nós vamos verdadeiramente descobrir esta mensagem especial que tu mencionaste, a esperança e a graça. O
que significa graça, Guida? O que é graça? Nós merecemos graça? Nada, nada. Pois aí isso é que é muito bom. Eu percebi que não sou nada boazinha. Posso ser muito simpática, mas não sou boazinha. Tenho coisas em mim que não estão bem, porque nasci no pecado, porque vivo no pecado, porque tenho taras hereditárias e tudo mais. Mas é o facto o amor de Jesus é de tal forma que diz, pois bem, a consequência dos meus erros e dos meus pecados é pagar com a morte. É perfeitamente claro na palavra do Senhor. Mas ele diz, ok, reconheceste que fizeste mal, não reconheceste? De acordo com o Romano, o salário do pecado é morte, não é? Sem dúvida. Reconheceste. Estás disposta a mudar. Sentes que não és capaz, mas eu ajudo. E sabes, eu já paguei. Eu morri por ti porque eu te amo profundamente. Então, está tranquila. Há coisa melhor do que isto? Não há. Esta graça maravilhosa, a morte que Jesus fez, esta entrega, que só um Pai, porque Jesus é Deus também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só um Pai que ama profundamente um filho. Não é? Ele entregou-se por mim e pagou a minha culpa. Que bom. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Guida, pela partilha. Nós encontramos então o Evangelho no livro do Apocalipse. Sem dúvida. Boas notícias no livro do Apocalipse. Olha, João, a determinado momento a nossa lição fala no Evangelho eterno. É um termo que comumente nós utilizamos na Igreja Adventista e eu gostaria que tu explicasses de uma forma simples às pessoas que nos estão a ouvir o que é isto de Evangelho eterno. O que é o Evangelho eterno? Olha, curiosamente, a única vez que João escreve a palavra Evangelho é aqui. Eu já tinha ouvido dizer que em Apocalipse era a única vez que estava escrito, mas hoje tive a curiosidade de tentar, ou esta semana tive a curiosidade de tentar ver nos outros escritos de João para ver o que é que ele queria dizer com o Evangelho, onde é que aparecia a palavra Evangelho e nunca aparece. Mas nós sabemos que é uma palavra muito frequente nos escritos dos outros evangelistas e do apóstolo Paulo. O que é este Evangelho? Evangelho são as boas novas da salvação, como a Guida já referiu, que é gratuita, que é de graça, que é algo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós sabemos que todos pecamos, o salário do pecado é a morte, mas, como referiste há pouco, mas o versículo não acaba aí e diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é um pleonasmo, um dom gratuito. Temos esta maravilhosa esperança, esta maravilhosa alegria de que, pelo amor de Deus, pelo grande amor de Deus, Jesus morreu por nós na cruz, não merecendo nada, nós não merecíamos, não merecemos e continuaremos a não merecer, mas Ele morreu por nós na cruz e não ficou lá, Ele ressuscitou como as primícias e por isso nos dá a certeza desta salvação, de que um dia também poderemos ressuscitar e subir com Ele nas nuvens do céu. São as melhores boas novas que nós podemos ter para pregar, para levar aos outros, para viver, de que este Cristo Criador é também um Cristo Redentor, que pela sua graça nós podemos ser justificados, podemos ser salvos, que se dependesse de nós, como dizia a Guida, certamente nunca iríamos lá chegar, mas pela sua graça, pelo seu grande amor e tendo fé de que esse Evangelho eterno pode ser eficaz na minha vida, eu posso ter essa certeza da salvação hoje. Quantos de nós temos a certeza de que estamos salvos? Essa é uma pergunta que eu gosto sempre de me fazer. Será que estou certo que estou salvo? E, meus queridos, sem presunção nenhuma, até porque não poderia ter presunção nenhuma, porque não depende de mim, eu tenho a certeza que estou salvo, não por mim, mas por Jesus, que morreu por mim na cruz. Ele fez tudo, Ele foi vitorioso, Ele fez tudo. E por isso só não estou salvo se não quiser, se não deixar que Ele me salve. Agora, eu acho muito interessante porque este Evangelho é um Evangelho, de facto, eterno, como referiste. É um Evangelho que já lá estava antes da criação do mundo. A lição faz referência a que Deus já sabia que a humanidade iria pecar e mesmo assim criou, não é? E isto é algo que para nós é muito difícil de entender, só
Só com um grande amor isto é possível. E vem desde trás, tem o seu clímax na cruz e tem consequências infinitas até a eternidade que nós não conseguimos entender. Ele já veio, morreu por nós e por isso nós temos a certeza de que Ele virá novamente para nos vir buscar e para podermos estar com Ele eternamente no céu. Que melhores boas novas nós podemos ter. Permito interromper, tu falavas aqui desta dimensão eterna. Será que estaríamos a falar de um plano de backup, ou seja, apesar do ser humano ainda não ter pecado, Deus estabeleceu um backup para trazer salvação, ainda antes de nós pecarmos? Será que poderíamos pensar nessa perspectiva? Essa é a revelação que nós temos, é o que eu acredito por aquilo que vou lendo e por aquilo que está escrito, quer na Bíblia, quer no Espírito de Profecia, de que este plano já existia mesmo antes da criação. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes de tudo. Esta dimensão eterna é muito difícil para nós, com mentes infinitas, de entendermos, quer para a frente, quer para trás. Nós vivemos estes limitados 80, 90, 100 anos e é muito difícil perceber muito mais do que isso. Mas Deus já sabia desde sempre e mesmo assim, só com um grande amor, como eu referi há pouco, só com um grande amor era possível Deus ter apostado mesmo assim neste planeta, ter apostado no ser humano, em cada um de nós, porque nos ama. Porque é de facto na realidade, João, na realidade o Evangelho Eterno é o plano da redenção. E Deus espera uma resposta de cada um de nós a esse plano da redenção. E eu queria fazer-te aqui uma questão relacionada com este tema. Portanto, a salvação é pela fé em Jesus, e não há nada que nós possamos fazer para nos salvarmos, mas depois existem obras. Será que nós precisamos de obras para nos salvar ou de todo elas não são necessárias? Para nos salvar, elas não são necessárias. Para nos salvar, elas não são necessárias. Porque senão estávamos todos perdidos, porque as nossas obras nunca seriam suficientemente boas para sermos salvos. Mas porque somos salvos, elas são necessárias. Porque este Evangelho se tornou eficaz em nós, porque Jesus morreu por nós, porque Jesus quer viver em nós, porque Ele quer influenciar a nossa vida para o bem, então nós não podemos ficar indiferentes, não é? Isto vai fazer com que nós tenhamos esta perspectiva de ter um novo estilo de vida, um estilo de vida que nós às vezes limitamos a esta expressão, estilo de vida à alimentação, aos 8 remédios fundamentais. Não é só isso, estilo de vida é tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos. Esse estilo de vida faz com que é uma repercussão do nosso caráter, da forma como Cristo, trabalhando em nós, transforma a nossa vida e nos faz sermos mais semelhantes a Ele. E este relacionamento, esta semelhança com Ele, obviamente transforma-se em obras. Mas não são elas que nos salvam, senão, meus queridos, estávamos mais do que perdidos. Não há nada que nós possamos fazer, nem para que Deus nos ame mais, nem para estarmos mais salvos. As obras que o ladrão da cruz fizeram, que o ladrão da cruz fez, não foram certamente muito positivas, mas ele um dia estará no céu esperamos que com cada um de nós também. E ainda bem que tu vais buscar esta ilustração do ladrão da cruz. É uma história de graça, uma história bonita de graça. Tudo leva a crer que este homem até poderia ter sido em algum momento alguém consciente, alguém íntegro, mas que em algum momento da sua vida também caiu, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, é uma montanha russa. Mas como ele já estava habituado a recorrer a Jesus quando caía, ele voltou novamente a reconhecer o seu Salvador. Quem não está habituado a reconhecê-lo terá dificuldade em fazê-lo no futuro. Eu tinha agora aqui uma pergunta para a Guida. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou-nos com capacidade para fazer escolhas morais, nesta dimensão de graça. Porquê é que Ele não nos fez escravos do bem? Não era tão mais fácil, Guida? Era. Era, mas isso não faz parte da dimensão do caráter de Deus, do amor de Deus. O que é que significa ser um agente moral livre? Um agente moral livre? Sim. É termos a capacidade
pela influência do Santo Espírito, de agirmos de acordo com aquilo que aceitamos e mesmo que estejamos a ser, não é influenciados, é perturbados pelo nosso grande inimigo, o Espírito Santo nos dá a capacidade de agirmos, de testemunharmos da forma correta. Eu diria que era isso. Capacidade de escolher em todos os momentos. Em todos os momentos, que eu por mim própria não tenho. Mas se eu pedir ajuda ao Santo Espírito e se Jesus for o centro da minha vida, é mais fácil. Primeiro porque vou estudando e vendo como é que Jesus reagiu perante situações semelhantes e depois porque permito que os canais de comunicação de Deus comigo, através da oração, do estudo da sua palavra, possam funcionar e deixar-me influenciar por essas orientações, porque por mim própria não consigo. A história do pecado, Guida, é um mistério. Como é que num ambiente perfeito, um ser perfeito caiu? Sem dúvida. Porquê é que Deus não eliminou logo o adversário? Um dia vamos saber exatamente por palavras dele e vamos entender ainda melhor. Mas nós não nos podemos esquecer que havia todo o universo, haviam muitos anjos, estava em causa o caráter de Deus, a sua justeza, e era necessário os seres criados terem a plena consciência da dimensão do mal. Consequência da desobediência. O que é que leva à desobediência? Desobedecer a Deus, nós poderemos ser tentados a levá-lo de uma forma leviana, mas não, é algo muito grave. E vemos isso em Lúcifer, o anjo de luz, não é? Começou a desejar, ter inveja, e deixou, albergou dentro dele sentimentos tremendos. Como é que eles apareceram, não sei, mas um dia vamos lá chegar e vamos aprender e saber bem. É porque até aqui nós vemos a graça de Deus, não é, Guida? Porque fantástico. Se ele fosse um Deus austero, arbitrário, imediatamente tinha eliminado o nosso Sem inimigo, dúvida. não é? Ele até ser expulso do céu teve a oportunidade de se arrepender, como nós todos também temos a oportunidade de nos arrependermos. Agora esta mensagem, João, é uma mensagem que é cósmica, é universal, é todo o mundo. Podemos falar aqui de uma dimensão inclusiva? E como é que nós, igreja, podemos também vivenciar esta dimensão inclusiva? Este é um dos aspectos que eu mais aprecio na mensagem do primeiro anjo. Que me faz lembrar daquele versículo que é o versículo mais famoso da Bíblia, que todos sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos possamos ter acesso à vida eterna, não é verdade? E agora, todo o mundo, não é só aqueles que vão à igreja todos os sábados. Deus ama-nos a todos. E por isso Ele tem esta missão para aqueles que já optaram por este estilo de vida de estarem debaixo da influência do Evangelho Eterno, tem esta missão de revelar este Evangelho Eterno a todas as pessoas, a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, a todo o povo. E de facto, nós falávamos da origem do pecado, a Guida e estava agora a referir-se a esse aspecto no céu, quando se originou o pecado, mas o que nós vemos quando esse pecado veio aqui para este mundo é que Deus sempre escolheu um povo ou uma família ou algumas pessoas com uma missão especial, e essa missão era a missão de ser uma bênção para os outros. Mas para todos, não era só para alguns, era para todos. Às vezes a mensagem parece um pouco exclusivista, ou às vezes nós queremos fazê-la parecer um pouco exclusivista, mas a realidade não é esta. A realidade é que esta esperança do Evangelho Eterno é para todos. Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as nações da terra. É o pai da fé. Isso quando nós vemos os exemplos de Jacó
que foi uma bênção não só para aqueles que eram da fé, mas todos aqueles com quem ele tinha ligação. Moisés também, que foi chamado mesmo para ser uma bênção para o povo do Egito. O povo de Israel, ao longo dos séculos, sempre sem exclusões. Sem exclusões. Era o que tu falavas de que é uma mensagem inclusiva. E não é só pregar, esta mensagem não inclui só o falar, porque falar às vezes nós podemos dizer muitas coisas só da boca para fora. É acima de tudo uma mensagem que se revela através da nossa maneira de Viver, agir, do amar, do viver, do vivermos servir, também. do relacionar-se, sermos autênticos, não é? Jesus pregava, mas ele não pregava só, ele servia, ele vivia esta mensagem de uma maneira holística. E é essa a maneira que nós devemos fazer também. E mesmo depois de Jesus, nós vemos todos os apóstolos e a história da Igreja ao longo dos séculos foi sempre nesta perspectiva de ser uma Igreja católica, no sentido de ser Universal, para o mundo inteiro, o ser universal. Eu recentemente tive a oportunidade de estar na Turquia e visitar algumas das igrejas do Apocalipse. Estive na igreja, no local onde ficava a igreja de Éfeso e também a de Laodiceia, e nós vemos que são sítios, eram cidades enormes, com teatros enormes, e nós conseguimos imaginar Paulo ali à frente de centenas de milhares de pessoas a pregar este Evangelho, a levá-lo a pessoas que não acreditavam, não havia um único cristão, ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar de Jesus, e as pessoas se convertiam e se entregavam a Ele através destas pregações, através da maneira de viver, com o poder do Espírito Santo, como falava a Guida há pouco, e com muitos sacrifícios. Nós vemos aquelas montanhas enormes que eles tinham que atravessar com frio, com chuva, com calor. Os sítios não são assim tão perto uns dos outros, não havia as estradas, nem os meios de transporte que existem hoje. Eu, para me deslocar de uma à outra, demorei 5 horas e achei que era muito, eles se calhar demoravam semanas. Mas com sacrifícios, e nós lemos no livro de Atos que foi exatamente assim. Todo o mundo conhecido da altura veio saber deste Evangelho eterno, e nós temos este legado de levar esta mensagem da salvação a todos aqueles em todo o mundo. É essa a nossa missão, é essa a missão da mensagem do primeiro anjo. É isso aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, que não deixemos estas boas novas da salvação apenas para nós, mas que as levemos a todos aqueles com quem entramos em contacto. Obrigado, João. É verdade que neste contexto do Apocalipse 14 nós vemos surgir um movimento remanescente, que surge num local geolocalizado no planeta, que surge num período específico também, muito relevante para a história da redenção, com especial ênfase aqui em 1844. Estamos a falar de um movimento missionário. Guida, nós sabemos que existiram homens especiais naquele período, e o João evocou esses homens especiais. Tu queres falar de algum deles? Estou-me a lembrar, por exemplo, de John Andrews. O que é que ele tinha de relevante? Porque é que teve que ser ele o primeiro missionário da Igreja? Fantástico, porque era um homem cheio de capacidades, um homem falava não sei quantas línguas, não decorei quantas são, 7 línguas, e sabia de cor o Novo Testamento e conhecia a maior parte do Velho Testamento. Era um escritor fantástico, portanto era um homem cheio de capacidades para vir para um continente onde não havia nada. N-A-D-A. Porquê? Aquele homem, podemos nós questionar. O que é certo é que os nossos líderes tiveram noção plena de que era urgente falar desta boa nova, de que Jesus vinha voltar. E então, influenciados pelo Espírito Santo, escolheram o homem que acharam que tinha mais capacidade, mais qualidades e mais disponibilidade. Ele era viúvo. Ele podia ter dito, desculpa, eu estou muito triste, estou muito deprimido, eu agora fico aqui. E acabou, ponto final. Mas não, sabiam que era um homem disponível, que acreditava profundamente na mensagem de que Jesus vinha voltar, que Jesus vai voltar, e quando lhe foi feito este desafio, ele o aceitou com o seu coração e realmente avançou. O Espírito Santo trabalhou nele, ele acreditou
e muitos foram, os missionários são e serão até o Senhor Jesus voltar, não é? Que vão por esse mundo fora, sítios incríveis, falar, mas os sítios incríveis também pode ser a nossa cidade, os nossos bairros, aqueles que estão aqui à nossa volta, que se calhar também ainda não ouviram falar de Jesus, e é imperioso que o ouçam de forma inteligente, de forma adequada, da maneira correta. Não é quer dizer, de uma forma inteligente, sábia, orientada pelo Santo Espírito, mas saberem desta excelente boa nova. É preciso zelo inteligente, não é? Inteligência. Para testemunhar. A fé é inteligente e é preciso inteligência para testemunhar de forma adequada. Infelizmente a nossa hora está a chegar ao fim. Eu sei que João, estando aí na Bélgica, penso que estás na Bélgica, não é, João? Confirmas. E nós aqui em Setúbal teríamos aqui mais uns momentos para partilhar esta lição, mas nós vamos ter que terminar. Eu vou concluir com uma frase de Ellen White. Ela diz o seguinte: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para o outro, para proclamar a mensagem do céu. A advertência será dada por milhares de vozes em toda a extensão da terra. Querido amigo, querida amiga, o grande clamor será dado muito em breve. Prepara-te. Queremos agradecer-te pela tua preferência e contamos com